longa estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta.
volta. Vamos plantar a terra farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora, Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora, Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva, nos proteja, nos fortaleça nesse momento. Vamos dar início ao tratamento espiritual da noite e pedimos a todos para que busquem um lugar tranquilo, sereno, para que possam manter a sintonia com o mais alto, a receptividade mental, emocional, as bênçãos da noite. Fechemos os nossos olhos, tranquilizemos
Mestre amado, nos encontramos nesta casa, Senhor, rogando-te o amparo, rogando-te o auxílio diante das nossas necessidades, Mestre, das nossas dificuldades íntimas, sabedores que somos, que conhecemos as nossas imperfeições. Ajudai-nos, Jesus, a bem compreender as tuas lições e a melhorar os nossos atos aqui na terra, os pensamentos, os sentimentos. Abençoa, Jesus querido, a nossa reunião desta noite e permita-nos iniciar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, e que Deus seja louvado. Nós agora convidamos a nossa companheira Isabela para poder falar do Evangelho para todos nós nessa noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. E hoje nós estamos na segunda aula do tema mediunidade, das aulas de quarta-feira, do tratamento espiritual. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a educação da mediunidade. E para iniciarmos essa reflexão, nós vamos primeiro entender por que estudar a mediunidade, né? E a gente vai perceber que os fenômenos mediúnicos, eles sempre existiram, desde as épocas mais antigas da humanidade. Sempre ocorreu esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Mas antes, esses médiuns eram designados de outros nomes, né? Eram os oráculos, as pitonisas, depois eram os profetas. E a doutrina espírita, então, vem nos esclarecer que esses fenômenos que eram tidos como sobrenatural eram naturais. Porque o termo sobrenatural, ele vem designar alguma coisa que está fora das leis da natureza, algo que ultrapassa o natural. E Kardec vem nos mostrar que esses fenômenos são muito naturais e também muito comuns. E foi através destes fenômenos que Kardec compilou a doutrina espírita. Os espíritos, então, vieram contar suas experiências, como é a verdadeira vida, que é no plano espiritual. E no livro dos médiuns, o segundo livro que Kardec publica, ele vem falar para nós tudo sobre a mediunidade. E lá no livro dos médiuns, ele vem nos falar que todas as pessoas que sentem a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. E que essa faculdade é inerente a todos os homens. Então, todos nós somos médiuns. Uns sentem essa influência dos espíritos em maior grau, têm a sua mediunidade mais aflorada, né? Seja pela psicografia ou pela psicofonia e outros tantos tipos de mediunidade que nós temos. E outras pessoas nem percebem essa influência dos espíritos. Então, existem diversos graus que essa mediunidade ela pode se mostrar. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o pensamento e a mediunidade, né? Nós vamos entender qual que é a relação desses dois fatores. Lá em Roteiro, Emmanuel nos fala que as bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente. Olha só, tudo está conectado à mente.
E aqui eu quero propor três palavras que são as bases dessa conexão do mundo espiritual com o mundo material, que é o pensamento, a sintonia e a vontade. O nosso pensamento, ele é propagado através do fluido cósmico universal, que é um fluido bem etéreo, semimaterial. Nós não conseguimos vê-lo, porque ele é menos denso que essa matéria grosseira que nós conhecemos. Então, o pensamento viaja através deste fluido. E a vontade, ela é o que impulsiona o pensamento. Então, meu pensamento viaja através do fluido cósmico universal, e esta onda do pensamento, ela vai ser mais ou menos longa, dependendo da minha vontade. E ele continua falando que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos o nosso tesouro onde colocamos o nosso coração. E lá em Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que todos nós exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos influenciados pelas mesmas formas nascidas dos cérebros alheios. Então, se nós pudéssemos ver, né, todas as ondas mentais, nós estaríamos imersos em vários pensamentos, onde nós influenciamos e também somos influenciados. E isso vai depender muito da sintonia. Como nos fala, nós vamos nos ligar a quem ou aquilo que nos tem afinidade. No próximo slide, vem nos falar sobre as emissões mentais. Ainda no livro Roteiro de Emmanuel, ele coloca que a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete agir. E aqui eles colocam a figurinha de uma antena, só para simbolizar que a todo momento nós estamos emitindo pensamentos e também recebendo esses pensamentos. E é importante a gente entender que o pensamento é vida. O pensamento, ele vai criar, ele é matéria mental. E essa matéria mental, ela vai plasmar ao redor de nós, formando a nossa aura ou a psicosfera, e também vai plasmar nos ambientes em que nós estamos, nos ambientes que nós vivenciamos. E André Luiz, lá no livro Mecanismo da Mediunidade, ele nos explica que esta matéria mental é um instrumento da vontade e que ela vai atuar nas formações da matéria física, gerando motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, atraindo para si mesmo os agentes de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou infelicidade. Então, essa matéria mental, ela vai causar uma consequência. Se ela for de um teor positivo, vai causar consequências boas. Se ela for de um teor negativo, vai nos causar danos físicos. E Emmanuel coloca para nós, né, que estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. É como se nós estivéssemos ingerindo esses pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, nós vamos voltar a repetir. Nós só atraímos, nós só absorvemos essa matéria mental daquilo que nós estamos sintonizados. E essa sintonia vai depender de nós mesmos, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e das nossas ações. E antes de eu entrar nesse slide, eu quero só lembrar de um fato interessante. Lá no livro Missionários da Luz, André Luiz ele compara
o ambiente do centro espírita e o ambiente da rua. E é muito interessante, porque ele fala que a atmosfera dentro do centro espírita é impregnado de elementos balsâmicos e regeneradores. E já na rua, o ar era bem diferente, era pesado. E que na rua era um repositório de vibrações antagônicas. Como nós falamos, nós plasmamos os nossos pensamentos não só na nossa aura, mas também nos ambientes em que nós estamos. E essas emissões mentais, essa matéria mental, ela vai ficar plasmada nesses lugares. E ele descreve nuvens psíquicas de bactérias. Ele fala que a maioria dos transeuntes lançavam na rua incessantemente, não só as colônias de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de todas as ordens. E nós vamos começar a nos avaliar, porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e somos responsáveis pelo aquilo que causamos no outro. O que nós temos emitido? Porque da mesma forma que nós influenciamos, nós também influenciamos o outro. Então nós vamos começar a fazer esta reflexão, porque quando nós entendemos este processo, compreendemos que para eu ser feliz ou infeliz, depende apenas de mim, das minhas próprias ações, com quem eu estou me sintonizando. E ainda no livro Roteiro de Emmanuel, ele fala que atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio. Então, quando eu estou num processo de desequilíbrio, eu vou assimilar também correntes de desequilíbrio. Eu vou atrair para próximo de mim espíritos que estão naquela mesma vibração. Enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Então, essa palavra sintonia, ela é muito importante. A gente compreender este processo. Porque da mesma forma que eu me ligo aos benfeitores espirituais, eu me ligo aos meus companheiros de outras encarnações que ainda estão ainda no erro, na mesma vibração que eu estou. O mecanismo é o mesmo, tanto para a obsessão quanto para o auxílio. Tudo está no pensamento. E como que eu vou modificar esses meus pensamentos? Ainda lá no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz nos fala que a mediunidade, que essa capacidade de sintonia, ela está em todas as criaturas. E todas as minhas ações vão polarizar esse campo energético que eu tenho ao meu redor, que vão atrair espíritos ou pensamentos naquela mesma vibração. Então, quando a gente fala do pensamento elevado, Leon Denis nos fala que se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, no nosso ser, impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Quando a gente consegue mudar, então, o nosso pensamento, nós vamos polarizar forças positivas, que vão atrair bons espíritos que virão ao nosso auxílio. Então, o importante é modificar esse tônus mental, que pouco a pouco nós vamos plasmando ao redor de nós outras formas de pensamento, outros tipos de matéria mental, que vai gerar, pouco a pouco, a melhora interior. E Joana de Ângeles nos fala que o cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e de sabores, angústias e tragédias, devem ser substituídos pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Corpo são, mente sã. Então, quando nós estamos ligados a ideias pessimistas, nós vamos gerar enfermidades no corpo físico.
Então, quando nós estamos com o pensamento equilibrado, nós ficamos bem. E a doutrina espírita, ela traz recursos para nós conseguirmos manter esse pensamento elevado. Porque ainda nós somos espíritos inferiores. Ainda nós temos uma dificuldade de ficar permanentemente com o pensamento elevado, né? Só pensando no bem, só vibrando coisas boas. E o primeiro recurso é a prece. E Emmanuel, lá em Fonte Viva, nos fala que não olvideis, então não vamos nos esquecer, pois que o culto é a prece, o culto à prece é a marcha decisiva, a oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. A prece, então, é exercer uma ação magnética em nós mesmos. E quando a gente faz uma prece sentida, imediatamente nós recebemos o auxílio. A gente se sente mais leve, né? A gente parece que sente que tira um peso das nossas costas. Então, o que é a prece? A prece, ela é ela pode ser um apelo, ou um pedido, ou um agradecimento, e que nós vamos entrar em comunhão mental com Deus ou com os espíritos superiores. E como nós falamos, a base está no pensamento. Para a gente conseguir entrar em comunhão mental, eu preciso ter uma vontade para que isso aconteça. Como nós explicamos, o nosso pensamento ele pode ter ondas curtas ou ondas mais longas, dependendo da minha vontade. Então, se eu oro com fé, com sinceridade, com vontade, eu vou conseguir estabelecer esta comunhão mental e minha prece com certeza vai ser ouvida. E os espíritos virão em meu auxílio. Mas se eu não oro com vontade, com fé, eu oro apenas por orar, né, por desencargo de consciência, então vou fazer só um Pai Nosso aqui para dormir. Eu não penso nas palavras que eu estou falando. É entrar em sintonia, estabelecer esta conexão mental. Os mecanismos são o mesmo, tudo está na mente. Então, entender esses processos é muito importante, porque a partir do momento que eu sei onde eu estou errando, fica mais fácil eu me modificar. Então, no momento da oração, nós vamos realmente nos conectar com o Criador. E nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer hora. E a casa espírita, muitas pessoas me perguntam, não, mas na casa espírita vocês colocam a luz azul, pede para fechar os olhos, sentar comodamente, colocam uma música harmônica. Por que disso? Se tudo está no pensamento, pode ser em qualquer lugar, realmente. A prece pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas esses fatores, a música harmônica, o recolhimento, fechar os olhos, vai facilitar a sintonia, que a gente nos conecte com os espíritos superiores. Cada um tem sua maneira de orar. Só que dessa forma fica um pouco mais fácil essa conexão. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, como nós falamos. É difícil ficar com o pensamento elevado. Então isso facilita. O culto do Evangelho no lar, que é uma outra ferramenta muito importante. Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto do Evangelho no lar, realizado no ambiente doméstico, é precioso empreendimento que traz diversos benefícios às pessoas que o praticam. Então, o que é o culto do Evangelho no lar? Nós vamos reunir com a nossa família em dias e horários fixos. E vamos meditar sobre o Evangelho de Jesus, né? Ter conversações úteis em torno dos ensinamentos do Mestre. Por que dias e horários fixos? Os espíritos superiores vão nos visitar. Eles vão na nossa casa, em nosso auxílio. Então, é muito importante manter o compromisso. Porque eles têm outras coisas a fazer, eles têm seus afazeres. Então, quando a gente marca o dia e o horário fixo, vamos cumprir, vamos manter esses horários.
O importante é que no culto não é um momento de lavar roupa suja, meus irmãos. Às vezes isso acontece, né? A gente abre o evangelho, cai naquela parte, já olha para o seu irmão e fala assim, essa foi para você. Ou senão você olha para sua mãe e fala, tá vendo, mãe? O momento do culto não é essa hora. Nós vamos nos abster daqueles comentários, né, para agulhar o outro. Vamos comentar apenas sobre o evangelho. Manter o nosso pensamento elevado, e o culto no lar vai trazer muitos benefícios. Porque nós falamos que os nossos pensamentos plasmam nos ambientes. Os espíritos superiores vão retirar aquelas formas de pensamentos negativos, retirar aqueles espíritos que nós atraímos pelos nossos pensamentos em desequilíbrio, manter a harmonia do lar, manter as defesas vibratórias da nossa casa. Então, o culto do evangelho no lar é de suma importância para este processo de mudança do pensamento. Uma outra ferramenta muito importante é a reforma íntima. E Ney Lobo, no livro Estudos de Filosofia Social Espírita, nos fala que a reforma íntima nada mais é do que o desenvolvimento contínuo e progressista das perfeições latentes que jazem no nosso espírito. Então, a reforma íntima se baseia no conhecimento de si mesmo e deixar que a nossa luz interior, aquela centelha divina, desabroche. Então, como que nós vamos fazer isso, né? Como iniciar o trabalho de iluminação da própria alma? Emmanuel, no livro Consolador, nos fala que esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. E Santo Agostinho nos dá uma dica muito boa. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, que fala sobre o conhecimento de si mesmo, Santo Agostinho nos fala aqui: fazei o que eu fazia quando eu vivi sobre a terra. Ao fim do dia, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se eu não tinha faltado o dever com alguém, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para me reformar. Pode parecer muito simples, mas não é fácil olhar para si mesmo e ver os próprios defeitos. Enfrentar a si mesmo é uma batalha diária. E nós precisamos criar este hábito, o hábito do autoconhecimento. Então vamos tentar. Não precisa de muita coisa. Vamos pegar um caderno à noite, depois que finalizou o dia, e vamos interrogar a nossa consciência. Vamos anotar nesse caderno os fatos que aconteceram e nos questionar no que eu posso mudar. O que eu posso fazer para ser melhor? Vamos traçar metas de melhoria e no outro dia colocar essas metas em prática. E, a princípio, vai ser muito difícil, mas com o passar do tempo, nós vamos fazendo isso naturalmente. Essa é a proposta da reforma íntima. E com o tempo, nós vamos exterminar, então, as nossas paixões. E nós vamos encerrar com Jesus. E nesse processo da reforma íntima, nós devemos incluir Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Qual o ensinamento de Jesus eu preciso colocar em prática nessa ou naquele fato da minha vida que ocorreu? Vamos sempre nos basear em Jesus. E lá em João, no capítulo 8, versículo 12, vem nos trazer o seguinte, que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E todos nós queremos luz. Ninguém quer andar na escuridão. Então vamos seguir Jesus. Vamos realmente pegar esses conhecimentos e transformar as nossas vidas. Essa é a proposta da doutrina espírita.
E essa é a proposta que a gente vem convidar todos vocês. Jesus nos convida todos os dias a essa mudança interior, aproveitar todos os momentos da nossa vida para a prática da caridade, colocar este amor em ação, que é o mais importante. Que o Senhor nos abençoe e todos possamos ter uma ótima noite. Que assim seja. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio
para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.